Facilitadores ou dificultadores do reino. Reflexão baseada em Marcos 10, versos 13 a 16. Algumas pessoas traziam crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orassem por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Meus irmãos, o que somos no reino de Deus? Facilitadores ou dificultadores? Este breve relato descrito por Marcos nos coloca diante desta importante reflexão. À semelhança dos discípulos, cada um de nós corremos também este mesmo risco de estarmos dificultando as pessoas de entrarem no reino de Deus. Este fato aconteceu literalmente com os escribas e doutores da lei da época de Jesus. Eles eram verdadeiros dificultadores do reino de Deus. Não foi sem motivo que o próprio Jesus fez um sermão muito duro para esta classe de religiosos que, ao invés de promover a entrada das pessoas no reino, dificultavam com pesos e regras que nem eles mesmos queriam guardar ou obedecer. Jesus disse: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Mateus 23, 13. Este relato de Marcos nos coloca diante de 3 importantes reflexões acerca deste assunto. Na caminhada, facilite o reino de Deus. Algumas pessoas traziam crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Como são felizes e abençoadas estas pessoas que doam o seu tempo e os seus esforços para promover a entrada no reino de Deus. Esta atitude agrada e muito o coração do nosso Pai Celestial. Um maravilhoso exemplo disso são aqueles 4 homens que se uniram para levar um paralítico até a presença de Jesus. Diz o relato que 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca, mas por causa da multidão não tinham como levá-lo até a presença de Jesus. Então abriram um buraco no teto da casa, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Marcos 2, versos 3 a 5. Meus irmãos, que maravilhoso exemplo a ser seguido por todos nós. Estas pessoas não mediram esforços, nem viram dificuldades para levar o paralítico até os pés de Jesus. Que eu e você sejamos assim no reino de Deus. Em segundo lugar, na caminhada, não obstrua o reino de Deus. Os discípulos repreendiam as crianças que eram levadas até Jesus. Meus irmãos, como é triste ver este mau exemplo vindo dos próprios discípulos. Isso deve acender em cada um de nós um grande sinal de alerta. Isso só demonstra que somos todos falhos e pecadores. Marcos descreve que esta atitude levou Jesus a ficar indignado. Como pode alguém impedir as pessoas de entrarem no reino de Deus? Infelizmente, ainda hoje, há muitos que estão fazendo exatamente como fez os discípulos. Aqui cabe uma reflexão para todos nós. Nossas atitudes e exemplos estão facilitando ou dificultando as pessoas de entrarem no reino de Deus? Acerca disso, Jesus chamou a atenção dos seus discípulos dizendo: É inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Lucas 17, versos 1 e 2. Em terceiro lugar, na caminhada, siga o exemplo de Jesus. Ele disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Jesus, o nosso mestre por excelência,
toma aquela situação de indignação e a transforma numa poderosa pregação e convite. A mensagem central de Jesus foi sobre o reino de Deus. Ele próprio, sob a autoridade do Pai, traz e inaugura o reino de Deus na terra entre nós. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu dizendo: o reino de Deus não vem de forma visível ou aparente, nem dirão, ele está aqui ou ele está ali, porque o reino de Deus está entre vocês e no meio de vós. Lucas 17, versos 20 e 21. Na oração mais conhecida, há uma menção muito importante do reino de Deus, dizendo: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, verso 10. Nesta sua pregação sobre o reino, Jesus coloca balizas e aferições para ressaltar quem pode entrar de fato neste maravilhoso reino. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. A criança, neste caso, aponta para uma atitude de pureza, sinceridade e simplicidade. O próprio Jesus se declarou a porta e o caminho de acesso a este reino, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Quanto ao mais, meus irmãos, que sejamos sempre firmes nesta atitude de promover o reino de Deus nos corações, que sejamos sempre constantes em proclamar as boas novas do reino e que sejamos sempre abundantes na obra do nosso Deus, sabendo que receberemos um grande e maravilhoso galardão na eternidade. Que a maravilhosa graça de Jesus, o Filho, o grande amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.